Galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Fala, Henrico, como é que você tá? Bem, salve André, beleza? Beleza pura. Bom, Vamos dar sequência à nossa série? positivo. Construção do começo ao fim, né? Então a gente já tratou de aquisição de terreno, já tratou de projetos legais, projetos executivos e fundações. Então agora A gente chamou de obras de terra, né? obras de terra, Vamos lá, muito bom. terraplenagem e tudo mais. E agora então vamos começar a subir nossos Nosso pilares e começar a subir o predinho, né? Acho que num primeiro momento, aqui, como temos um cara da área de projetos e um cara da área de obras, a gente vai dar essa visão dos dois lados, né? Bacana. A primeira coisa, então, é você entender o projeto, né? E aí eu vejo que tem muita gente que tem uma dificuldade razoável de fazer leitura de projeto, de armação e enxergar a forma. E é legal a história da forma, que eu vou te falar. Eu comecei a trabalhar, galera, em 86. E assim, eu peguei um dos caras que é um dos papas da forma, que era um japonesinho de meio metro de altura, chamado Toshio Ueno. E o cara meio que inventou a forma pronta. Olha só. Que naquela época tinha alguns lugares que já tinham, mas era um troço super, né? Então, o que acontecia? Você tinha que pegar uma prancha de madeirite e cortar ele na obra. Sabe? Então, você tinha que entender como era o sistema de travamento, sabe? O quanto você sobrepunha, o que você usava embaixo para garantir rigidez das vigas, gravata e todas essas coisas. Então, a gente desenvolvia isso em campo. E isso te dá uma percepção que hoje em dia a galera não tem mais, né? Porque tudo vem meio prontinho, né? É uma skill de marcenaria, né? Os engenheiros antigos eram bons marceneiros, entendem de marcenaria. Sim. Sabe quando a madeira tá fraca, não tá, flamba, não flamba, trava. Cara, sim, é sensacional. Então, assim, uma das grandes dificuldades que o pessoal tem é que tudo já vem meio que semi-pronto e você acaba não entendendo quais são os potenciais riscos, né? Aonde que você tem que atuar para não dá merda na hora que os pilares ficarem grávidos, as vigas ficarem todas onduladas, né? Cara, eu acho que eu atrelo tudo muito a músculo. A gente começa a ter as praticidades do mundo atual e a gente tem musculaturas que atrofia. Para mim, isso é a atrofia. Então, você não ter essa visão de formas e tudo mais é uma coisa que atrofia. Ah, mas é que eu compro pronto, eu já estou na terceira obra, eu fiz assim. Mas tu não pratica isso e tu, como fiscal, engenheiro de obra, enfim, tu não consegue bater o olho e falar, epa, dá um passo para trás na obra e falar, isso aqui tá destravado. Quando eu começar a concretar essa merda em barriga, essa merda tomba, essa merda gira, desculpa o francês, mas essa skill é prática. Sim. Tu não nasce sabendo. A gente tem aula na faculdade de marcenaria, que ninguém nunca viu isso, sabe? Então acho que, volto a falar, skills que não se tem nas universidades e que não está errado. Os cursos ensinam a nossa base técnica para sermos engenheiros, mas tem coisas que são fundamentais e faço até aquele link, né, do ser engenheiro também é ser um inventor. Em situações, tu vai ter que travar uma forma de outra maneira, tu vai ter que criar um contraforte, tu vai ter que fazer alguma coisa com o que tu tem lá. Então, a galera de campo tem que ser um bom inventor para fazer esse negócio dar certo. E eu acho assim, a primeira dica é estuda o que está sendo montado, sabe? Entende por que aquela coisa está lá, né? Sim. É o tipo da coisa que, se você entender o porquê está lá, na hora que não estiver lá, você vai falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Exato, falta alguém. Exatamente. Então, é muito importante você estudar o que está acontecendo na obra. Mesma coisa de ferragem, né? Sim. Quer dizer, primeiro, fazer a leitura de um projeto de armação é naturalmente complicado. Sim, né? sim.
Mas aí você tem que lembrar, isso você teve na faculdade, né? Que é o negativo, o que é não sei o quê, porque a ferragem no meio da viga é desse jeito e na ponta da viga é de outro jeito, né? Precisa parar para enxergar o porquê das coisas, né? Exato. E galera, não querendo jogar merda na área de projetos, projetos erram também, né? Então, assim, existiram alguns casos muito bizarros, que não é o dia a dia, mas eu me lembro na época da Copa do Mundo que teve uma cidade que fez um BRT, né, aqueles ônibus, uma pista exclusiva, não sei o quê, e tinha uns viadutos lá, e no meio de um belo de um dia, um viaduto afunda e mata um monte de criança, porque era um ônibus escolar, eu acho, uma coisa assim. Puta que pariu. E aí foram ver o que tinha acontecido, o pilar funcionou o bloco. E funciona mesmo. E aí foram ver e o projeto estava errado. E aí foram resgatar a história, o armador chamou o mestre e falou, mestre, tá errado isso daqui. O mestre olhou e falou, é mesmo, chamou o engenheiro. O engenheiro chegou lá, olhou e falou, não, segue o projeto. Cuidado, gente. Entendeu? Então, assim, não é padrão, mas erros acontecem também em projeto. E a gente tem que entender o que a gente está fazendo, né? Exato. Não adianta simplesmente só fazer, né? Você tem que pensar, você tem que criticar o que você está enxergando. Só que para isso você precisa entender o que você está fazendo, né? Cara, perguntar é fundamental. Pergunte. Eu sinto às vezes que as empresas não usam e abusam dos projetistas. O projetista, ele tá blindado. Ele tá sentado num escritório imaginando o futuro que alguém em campo vai executar. Cara, a gente deixa passar muita coisa. É normal. É normal. Assim, então mas é normal o erro em projeto? Cara, nem que seja normal, mas deixa passar alguma coisa. Tanto que tu pega assim, uma grande maioria de projetos, tem uma notinha lá. Em caso de divergência, procure o projetista. Porque às vezes tem divergência. Tem épocas de revisão, tem várias coisas, tem muitos critérios aí que podem dar merda. Então, assim, a gente, no campo de projeto, conta que o cara lá da ponta entenda. E às vezes eu recebo ligação de obra e o cara me pergunta umas coisas que eu fico pasmo. Eu falo, cara, para um pouquinho. Vamos voltar uns 2 passos para trás. Né? Vamos entender isso, vamos entender aquilo. Porque o cara, eu vejo que pela pergunta do cara, teve tantas outras coisas que ele deveria ter o cacuete de saber ler que não leu, e aí eu fico apavorado aqui. Então, assim, tem que ter o profissional certo. A gente abordou isso nos capítulos anteriores. Não subestimar a geotecnia, profissionais certos para acompanhamento. E da mesma forma em todas as áreas. Cara, saber ler projeto também é um músculo. Saber ler uma armação, porque cada projetista tem mais ou menos uma forma de se expressar, né? E o desenho, ele tem essa autoria. Eu fiz a minha autoria. Agora, mas eu sou acostumado a ler de outra coisa, a ler de outra forma. Eu escrevi português, todo mundo tá com português, mas eu sou acostumado a ler soneto, o outro é acostumado a ler, sei lá, redação. Então, cuidado com isso, cara. Saber ler projeto é uma musculatura, tem que aprender a ler, tem que questionar. O projeto não tá. Essa postura eu já vi várias vezes. Não, eu vou seguir o projeto. E não dá. E aí, galera, tem um episódio que a gente fez sobre comunicação. E isso é comunicação. Totalmente. Então, o que acontece? O emissor é o projetista. O cara pensou no negócio e mandou para você, via projeto. Né? Você tem que ler e aí dar um feedback. Se o feedback for ruim, o projetista vai ter que levantar a mão e falar, puta, deu merda aqui. Exato. Eu não consegui me comunicar direito. Se você não dá feedback, ele acha que entendeu. Tá tudo certo. E não está. Ou pode não estar. Exato. Então, essa interação entre projeto e obra é fundamental, sabe? E imaginar que estejamos num nível de excelência tal em que o projeto vem sem erro e a obra
entende tudo e não precisa dar feedback, é, sinceramente, muito difícil. Muito difícil. Não, é, Então, é utópico, né? Não tem isso. Não exatamente. Então, galera, e aqui eu tô falando não só para o residente, tô falando para o coordenador, tô falando para o diretor, tô falando para o projetista. Essa comunicação tem que acontecer. Então, se você, em alguma fase, não tiver um feedback, se preocupe. Exato. Porque tem alguma coisa que não está sendo entendida. Exatamente, exatamente. O silêncio não é segurança, né, cara? Exatamente. O silêncio deve dar medo. E é legal, Dede, ouvir tu falando isso, porque imagine um joguinho, aqueles joguinho de ruído de comunicação que se tem, que tu vê muito na internet, umas dinâmicas e tal. Então imagina que eu tenho que falar pra ti, mas eu não posso falar português, eu tenho que fazer uma mímica. E tu tem que me dizer o que eu quero te dizer através da mímica. É muito engraçado, se a gente estiver tomando uma, é mais engraçado ainda, é maravilhoso. Mas o que a gente tá fazendo? A gente tá mudando a via de transmissão daquela informação. Uhum. E imagina que o projeto é tudo que eu imaginei, eu desenho, tu lê, interpreta e executa. Cara, é impossível tu pensar como que eu pensei. Então falem. Liga pro projetista e fala assim, cara, como é que você pensou isso aqui? Eu vi que tem isso, tem aquilo, aquele outro. Mas o que tu entende? Faço desse jeito, faço daquele jeito. É super positivo. Daqui a pouco o projetista vai falar, cara, eu pensei assim, mas como tu tá me dizendo isso, vamos pôr uma junta aqui, vamos mudar isso aqui, reforça o escoramento, cuidado para aquilo lá, põe um contraforte. Cara, tem que ter essa interação. Não ter interação num mundo que tu faz uma mímica e o outro tem que interpretar, que nossa não é mímica, ele põe no papel. Mas eu ponho num desenho que é o jeito que eu enxergo. Outra coisa que acontece, cara, que é sempre. Eu tô pensando no negócio como projetista. Tá tudo na minha cabeça. Eu ponho aquilo no papel, eu olho e falo, tá completo. Mas alguém que não conhece a resenha, não conhece essa história, ele vai ter dúvidas. E às vezes ele lê e fala, é isso aqui. E fala, putz, tu não sabe isso aqui? Não. Não tá escrito em nenhum lugar. Ah, deixa eu te falar então, isso aqui. Porque tu participou de todo o desenvolvimento, de compatibilização com a arquitetura, de nível de implantação, de orçamentação, de solução técnica. Tu vivenciou etapas que aquele cara da obra tá blindado. O dia zero dele é o teu 170º dia de trabalho. Então, cara, essa troca, essa corrida de bastão, dá pau. Se fosse uma corrida de bastão com 100 metros, eu corro a 100 metros e te entrego o bastão nos 100 metros e tu tá preparado, tá tudo bem. Agora, se eu correr até 80, atirar o bastão, e eu vou correr até 80, vou virar de costa, vou tirar pra cima, tu tem que estar de costa vendado pra pular e pegar, vai dar pau. E é isso que a gente tem na nossa cadeia. Então, infelizmente, existe, como a gente às vezes brinca, né, um abismo entre projeto e obra. E não deveria. Deveria ser isso aqui. Né? Deveríamos ser parceiros, próximos das obras. Galera do projeto, levanta a bunda na cadeira e vai para a obra um pouco. Vale muito a pena. Eu não economizo nisso. Galera de obra, encha o saco dos projetistas. Eu já ouvi muita engenharia de obra falando assim, cara, eu resolvi aqui. Pô, mas por que tu fez isso, cara? Se tivesse me falado, faria assim que era bem melhor. Ah, mas é que a gente tá gato escaldado, às vezes a gente liga pro projetista, ele demora tanto para nos responder. Então, afinem a comunicação. Tem que haver comunicação, senão vai dar pau. E assim, tem um negócio na área de estruturas que é o projeto de estruturas, ele não é suficiente para fazer a obra. Sem dúvida. Porque cadê o cimbramento, ou o escoramento, ou o que for, né? Isso não está no teu projeto. E isso é um terceiro que normalmente é um fornecedor que vai te dar esse negócio. E ele vai dar o que ele tiver disponível, né? Exato. Porque hoje em dia, o momento que for, você tem uma demanda, não sei o quê, não tem o material, tem uma parte, não tem a outra, não sei o quê. Então, assim, essas coisas dão problema. Então, essa visão de o quanto você pode, isso não se resolve no campo só, né? Não se resolve. Então, você precisa juntar o cara da estrutura com o cara do escoramento, com o cara do concreto, com, sabe, a galera toda para desenvolver a solução. São muitas visões. Eu fiz uma residência de alto padrão recentemente. Claro, a gente aqui sempre nunca fala nomes nem lugares, ainda mais que pode ser identificável e é uma coisa bem sui generis. Mas foi uma reforma e que, tipo, 90%
de paredes e estruturas eram demolidas, estruturas verticais. E as lajes se mantinham. Mas isso é um absurdo. E eu falei muitas vezes. Gente, um absurdo, um absurdo, um absurdo. Não, a gente quer se manter. Vai se manter a casca, quase como se fosse uma edificação tombada. Não era. Mas a ideia era se manter as lajes e mudar completamente a estrutura. Isso foi um planejamento de obra tão mais difícil. E eu fiquei com tanto medo dessa obra. Porque, cara, tu vai ter que deixar uma laje completamente instável, pesada para um chapéu. E aquele negócio pode balançar, pode ter muita coisa. Então a gente fez um projeto, colocamos muitas notas no projeto, graças a Deus, parabéns equipe de obra, sempre Leram ligavam, leram tudo, viam os alertas. A gente tem umas brincadeiras, né? As notas que a galera, que a gente sabe que eles não vão ler, a gente põe acima do carimbo. As notas que eles têm que ler é em vermelho e na planta. E aí tu fala assim, mas André, que bobagem. Cara, eles não leem. A galera não lê, a galera lê. Recebam um projeto. Ai, parece perder tempo, vocês estão... Me diz o dia que na obra tá tranquilo. Fala assim, não, eu vou ler quando eu tô tranquilo. Mas quando é que acontece isso? Eu acho que não tem. Então, para um tempo e fala, se eu não ler essa merda, não vai dar. Vocês vão pegar as coisas. Mas lendo. Lendo com frieza e tem que ler. E aí, cara, a engenharia da obra me contatou várias vezes. Aí cai no cimbramento. Mas é um cimbramento normal. Eu falei, não, ele tem que ser todo contraventado, porque isso não pode jogar. Ah, mas e tu tem ali 4, 5 metros de pé direito em alguns lugares. Como é que vai ser contraventado nessa área? Tem que ser duplo. Puta, mas o meu fornecedor não tem duplo. E agora? Ah, meu cara, eu já fechei com ele. Puta, que merda. Então, tem muita coisa. E o projeto de estruturas, ele não fala a obra inteira por si só. Etapas intermediárias, planejamento de concretagem. Outra coisa que às vezes eu falo, que me ligam para perguntar, e é muito amplo, né? Que é tipo traço do concreto. Aí me liga como projetista e fala assim, mas André, qual é que é o traço? Eu falo, cara, como assim? Tu quer virar o concreto aí no campo? Tá maluco, né? Existe umidade, existe controle de água, teor de água, dureza. Cara, tem milhões de coisas que eu não posso aqui no escritório adivinhar a tua situação no dia que tu for, sei lá. Os caras estão virando concreto na obra? Não estão só maluco. Até porque eu tive quase um infarto do miocárdio quando isso rolou, né, cara? Mas ele me pergunta qual é o traço. Mas claro, os caras querem comprar e aí querem economizar nisso e liga pro projetista. Cara, não, peraí. A gente considera no projeto um FCK e em algumas situações, quando tem alta densidade de armadura, a gente até indica um slump ou um abatimento. Né? Galera, para quem não conhece, isso aí é a fluidez daquele concreto. Se ele é um concreto mais durão, naturalmente ele é um concreto mais barato. Por quê? Porque ele tem um baixo teor de água, daí ele endurece mais fácil, ganha resistência melhor. Que nem o famoso farofão, né, galera? Não sei se é farofão fazer contrapiso, ele quase não tem água. Ele é uma farofa que tu compacta ele e fica duro pra cacete, né, cara? Então, essa questão do slump, cara, tem alta densidade de armadura ou não? Como é que é a tua expertise de concretar? Tu vai concretar que trecho de obra ao mesmo tempo? Às vezes tu quer concretar na pauleira, tu tá pegando panos e concretagens muito grande, tua concretagem vai ser falha. Então, se tu pegar um concreto pouco adensável, que não tenha uma plasticidade tão grande, vai dar merda. Quando eu desformar aquilo lá, vai ter um monte de bicheira e fudeu. Com certeza. Né? Falei até baixinho. Não, e hoje em dia, do jeito que estão fazendo prédios altos, você tem todo um sistema de bombeamento, você precisa ter um slump específico, senão vai tope a bomba lá em cima, caminho, é uma merda. Tudo mais, né? Cara, isso aí... E cadê isso no projeto de estrutura? Não tem isso no projeto de estrutura. Então, acho que o que tu colocou é fantástico. Cara, o projeto de estrutura, ele não diz não ter conta a obra toda. Ele é uma parte. Tu tem que envolver o planejamento, contratação, logística. Isso que a gente não tá entrando na seara de, puta, eu vou botar 15 caminhão lá para concretar e como é que eles fazem? Vão ficar dando volta no quarteirão? E esse concreto tá preparado para isso, né? Talvez o cara, a concreteira que te forneça não sabe isso. Então, cuidado. O projeto não pensa em tudo até lá. Não sabe se tu tá executando num período de chuva, não sabe se tu tá executando num período... Não sabe, a gente fez o projeto, né? Tem coisa que a gente não sabe no projeto. Então tem que ter essa ideia e isso aí é fundamental para o projeto ter sucesso. Com certeza. Bom, a gente não vai entrar aqui em detalhes de como se faz ou deixa de fazer, né? Isso, a nossa ideia aqui é discutir pontos que são relevantes e que precisam ser levados em consideração. Né? Uma outra coisa que eu ia te falar que dá a cãibra aí, dá atrofia muscular. Cara, a negócio de hoje que tá muito popular, que é a armadura cortada e dobrada. Então a armadura vem cortada e dobrada, tudo etiquetada e tal. Aí o cara, o fiscal fala que você tá seguro, a armadura tá na conta de outro.
E aí é legal, veja um episódio de gerenciamento de riscos, que a gente fala em terceirização de risco, dividir risco e tudo mais, maravilhoso. Mas, cara, tu não pode, porque tu tá delegando aquilo, negligenciar aquilo. Então são duas coisas bem diferentes. Né? Outra coisa que é muito comum. Desculpa, aqui só para pontuar, é aquilo que eu estava comentando sobre entender como funciona uma armadura, né? Perfeito. Porque no meio do vão é desse jeito, porque lá na ponta é de outro jeito e tudo mais. Então, na hora em que o fornecedor de corte e dobra, ele recebe um projeto, ele põe numa máquina, cospe um monte de coisa, etiqueta e manda. Ele não montou a viga. Ele não montou. Ele não sabe se o negócio está exatamente certo, se tem. Pode ter erro no projeto, pode ter erro na fábrica, pode ter erro no campo. Sim. E tudo isso passa pelo olhar do engenheiro que está tomando conta da coisa. Né? Exatamente. Então ele precisa entender como a coisa é feita, e aí é a questão da leitura do projeto, de observação, de entendimento. E é muito louco, porque não é para conferir o negócio na hora da concretagem. Não, o caminhão chegou, vou lá olhar o aço. Ixi, amigo. Sabe? Os caras têm que montar tudo. Você vai começar a fazer a forma, você já vai descer ferragens, já tem. Então você tem que estar acompanhando o processo. Você tem que fazer uma boa leitura do projeto e acompanhar no campo a produção e saber o que está acontecendo. Né? Sim, senão o negócio não vira, né? Não, eu já tive problemas de obra, assim, tava planejado para executar até aqui, mas deu pau no fornecimento, a concreteira, na bomba, entupiu mais vezes que o normal, não deu para concretar. E o que tu fez? Fiz uma junta aqui. Lascou. A junta do concreto, ela tem que ser, a junta de concretagem tem que ser pensada. Então, se for uma viga, tu tem um ponto certo, uma inclinação para te deixar, para que aquilo fique a compressão e não a tração, senão tu cisalha o negócio. Aí, beleza, tô entrando. A gente nunca vai entrar em conta técnica aqui, né? Mas, galera, existe o BO. Só pra dizer pra você. E assim, se você vê que tem um problema, você tem que ligar pro projetista. Perfeito. Falar, amigo, vou ter que parar aqui. O que eu faço? Aonde que eu paro? Com que inclinação, etc, etc, etc. Exatamente, exatamente. Tem que ter essa troca. E aí, galera, a gente também pode abordar um pouco os sistemas estruturais aqui. A gente está falando assim, existem N sistemas. E quanto mais a tecnologia avança, mais coisas acontecem. Cara, a gente tem umas coisas aqui que tá tudo bem. Não sei quando vou estar assistindo o capítulo, né? Mas tem algumas coisas que estão acontecendo no mercado. A gente tem sistemas de laje treliçada, sistemas de laje plana. Laje pode ser plana protendida, pode ser plana convencional. Quais são os nossos limitantes de custo? Às vezes uma solução impacta em outra coisa. Então, mas o cliente quer fazer um estudo comparativo de uma laje plana protendida com uma laje normal, mas mantém o mesmo a distribuição de pilares. Não, né? Tem que tentar mudar isso também. Então, claro que eu volto um pouquinho no projeto, mas acho que é legal fazer esses ganchos com o projeto. E a tecnologia vai subindo. A gente tem o CA70, hoje com aços mais resistentes, então é melhor. Por quê? Melhor alojamento. Né? Tu tem uma resistência melhor, melhor alojamento. Melhorando o alojamento, talvez tu consiga comprar um concreto mais trivial, talvez com ali um slump. O mais basicão é 10, mais ou menos 2, mas ele pode ir para um 12, um 14, mais ou menos 2. Isso é custo, moçada. É um concreto, deve ser K35. Mas e qual slump? Se ele for super fluido, ele é bem mais caro do menor. E fator água-cimento que vai te fator matar, água-cimento. Mas é só botar mais água e fica melhorzinho. Só para brincar, né? De uma cena de modelar. E aí tu dança, né? Maneira que tu vai vibrar aquilo. Cuidado, né? Se o teu cara lá na ponta, tu não tiver um bom técnico, um bom fiscal, o cara pode ficar vibrando na armadura, não é recomendado. Então tem um monte de detalhezinhos, galera, que não é só fazer. Tem que cuidar com isso, né? E a gente tá falando um pouquinho desses sistemas construtivos. Trelifácio é uma coisa bacana, não tô ganhando nada. Trelifácio, me ligue. Vamos lá. Mas, cara, o que é isso? É laje treliçada. O problema de uma laje treliçada ou mini painel, se a galera tiver dúvida que tipo é esse, manda aqui, a gente pode fazer um episódio, mostrar os tipos, benefícios. Não tô aqui para entrar nisso, mas quem sabe fique para os próximos capítulos. Mas é que normalmente uma laje treliçada, tu já vai para grama para vãos maiores. Não vai fazer uma laje treliçada para um vão minúsculo. Às vezes não vale nem a pena, só se tu tiver diferença no assoalhamento, no cimbramento.
E aí o que acontecia? Tu pegava uma treliça fabricada, pesada pra um cacete e meio, como é que vai içar essa merda? E aí, tá, mas eu não pensei no içamento, não tem, isso aqui a máquina não entra. Então tinha problema. Aí já lançaram hoje um formato de treliça que tu também molda a treliça no campo, porque a treliça já é bem mais leve. Então tu consegue só com o time de obra posicionar essas treliças para fazer sistemas treliçados. Puta, treliça é bacana, economiza uma pá de concreto. O volume de concreto de uma treliça é muito melhor. Tu diminui peso próprio, tu aumenta velocidade de construção, talvez tu tenha um custo mais caro para ter que comprar treliça, comprar tavela. Cuidado com o fornecimento disso, tem uma história bem importante nossa aqui, que a gente fez uma laje treliçada para um auditório, um ambiente grande, num município muito longe, e era um elemento bem grande, bem específico, bem alto, né? Tá, cara, o projeto foi lindo, economia, todo mundo bateu palma, maravilhoso. Na hora de comprar, fudeu. Não tinha aquela tavela lá, tinha que vir de navio, o cara tava prevendo, porque era, né, numa cidade litorânea no Nordeste, tinha que dar uma puta volta pra chegar, o cara queria comprar de 2 em 2 lajes, teve que começar a comprar de 6 em 6. Olha o tamanho da merda que dá, isso não tá no projeto. No projeto ela assim, a laje TR-44, e deu. Então, cuidado. A obra tem muitas outras coisas. Fases de concretagem. Cuidar com questão de qualidade, prumo, tipo de madeira que tu vai usar para forma. Hoje no alto padrão a galera gosta daquelas formas ripadas. Aquilo é caro como um diabo. Cuidado com isso. É bonito, sim, mas é caro. Então tem muita coisa pra gente falar do construir uma estrutura. Eu acho que até tem um lance antes que é bacana de ver o quanto evoluiu. As nossas estruturas são audaciosas hoje. Lá nos anos 80, qual era o FCK? 15, 20, 18, tu andava de peito estufado, sim, né, cara? Então o FCK era fui bem, 18 era fui bem. Então a gente tinha uma resistência muito menor. Como é que era o método de cálculo? Cara, o cálculo estrutural era método de Cross. Método de Cross fazia um caderno de 200 a 180 páginas para um empreendimento pequeno, um predinho normal de uma torre só. Mas era quinhão de carga, né? Contribuição, 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 vai somando, somando, vai caindo aquela carga. E o que tu tinha? Tu tinha pilar de canto menor, pilar intermediário médio e pilar de centro grandão. Cara, isso não tem nada a ver com pórtico, cara. Na época nem se tinha exigência de vento, o projetista botava ao seu critério. Hoje a gente tem. Na verdade, acho que o vento se tornou obrigatório, não me lembro agora se foi em 2013, não foi antes. 2008, agora não me lembro da data. Faz bastante tempo, em outras revisões da 6118, né, que se tornou obrigatória a análise, acima de 4 pavimentos, de colocar o vento. Mas mudou a tecnologia. Nossas estruturas são esbeltas hoje. Tanto que hoje a gente tem que controlar período, controlar a vibração da estrutura. Tu vai olhar lá em cima, a estrutura tá mexendo pra caramba. Os prédios são altos. Galera de Santa Catarina, Balneário, tem prédios aí que tem uma esbelteza absurda. Então, muita atenção a isso. Tô falando muito na esfera projeto, mas vamos voltar pra obra. Mas essa história de mudança de tecnologia, eu vivenciei um troço muito legal, que foi assim, eu tava, isso em 87. A gente estava fazendo um monte de prédios, e aí o meu prédio era calculado no convencional, e o prédio do vizinho já estava sendo feito com computação. Uhum. TKS? É o TQS. TQS. E aí, a minha taxa de aço era 110 quilos por metro cúbico. E a taxa do meu vizinho era 65. Caramba. Só que eu fazia mais rápido que ele. Ah, então. Porque sessão toda variada, não sei o quê, um puta trampo para fazer, que eu saía mais rápido a minha obra do que a obra do cara, porque apesar do peso ser muito menor, o trabalho que o cara tinha era muito maior. Cara. Mas isso não compensa, cara. O crime não compensa. Mas tinha que testar, né? Tinha que testar. Começando a desenvolver tecnologia. Exato. E você tem que ir testando. Não, né? E tem muito projetista que sai nisso, mas aí tem aquela alimentação do campo. Cara, a gente poderia não fazer armadura simétrica. Às vezes existe assimetria no edifício e eu poderia fazer, sei lá, pilares assimétricos. Mas aí o cara não vai inverter no campo? O cara vai inverter. Então a gente em projeto tem que prever o Murphy, né? E é quase como assim, vai dar errado. Não é tu pensar, existe uma chance. Não, vai dar errado. Então, análise de risco. Você tem que partir do conceito que não vai dar certo. Que não vai dar certo. Então tem muita coisa que a gente põe mais armadura, mas é no sentido de facilitar a vida da obra. E o que é mais caro?
Material ou mão de obra? São duas coisas que a obra tem que controlar desperdício, que é material e mão de obra. Só que quanto mais acho que os países vão crescendo, vão se desenvolvendo, a mão de obra vai subindo. Então tu vai para países de primeiro mundo, a mão de obra já é cara. É o que acontece com a tecnologia de construtiva, melhora. Tu pode botar um material muito melhor. Tanto que se tu vai assim, a proteção não é uma coisa tão estabelecida, consolidada no país. Ainda tem um mercado vasto para proteção no país. Tem alguns estados que já estão bem mais à frente, até mesmo por causa das empresas. Mas tem lugar, Curitiba, por exemplo, se constrói um nível de proteção muito maior. Né, o Paraná, Santa Catarina estão de parabéns, estão um nível de proteção muito maior do que aqui em São Paulo. Mas porque tem a questão de cultura e tal. E isso muda a velocidade de obra, muda a densidade de cimbramento, escoramento, muda um monte de coisas que tu pode ou não fazer usando tecnologia. A que ponto economizar material realmente te economiza no bolso? Talvez nessa obra que tu tinha mais desempenho, tu tinha mais homogeneidade da armadura. Então tu tinha armaduras onde não precisaria ter, mas a facilidade de montar é outra. Então isso também é um critério interessante. Mas assim, era só para mostrar como a tecnologia às vezes não resolve a tua vida, né? Isso tem que ser tudo ponderado, tem que estar enxergando as coisas como se deve, né? E aí, assim, eu acho que o escoramento hoje em dia é um troço muito importante. Você vê cada vez prédios com pé direitos maiores, balanços variados, né? O cara solta um balanço lá na oitava, nona laje, o prédio abre, né? Vira para o outro lado e tudo mais. Exato. Você está começando a usar a tecnologia de ponte, né? Para fazer em prédios, né? Exato. Para conseguir os... Sim, é normal hoje tu ter, pelo menos no médio alto padrão, tu encontra vários elementos estruturais que tem que ser concretado com 3 pés direito embaixo, livre. Como é que tu trava essa geringonça, né? Antigamente nós usava só o eucalipto de 3 metros, e aí? Como é que você faz, né? Nossa, uma vez eu fiz um prédio que o mercado estava super puxado e não tinha escoramento. E aí o meu japonesinho lá virou e falou, vamos fazer com eucalipto. E aí a gente fez pé direito triplo com eucalipto. Olha só. Mas daí tem que ter uma expertise violenta, né? De tu fazer louco. Tala, juntar as coisas. Não, era muito legal. Você furava a cabeça do eucalipto, passava um arame para não deixar ele abrir. Para não abrir. Botava um pino de, sei lá, 3/4 no meio e o cara falava, tem que aprumar pé e cabeça. Meu, você olhava o negócio, mas pé e cabeça o negócio andava. E trava tudo. E assim, e eu me lembro, isso eu não faço mais, né? Mas eu subia 3, 4 pés direitos pelo andaime, pela madeira, para ver fundo de viga, se estava bem preso, se não estava bem preso e tudo mais. A segurança do trabalho na época era dessa. A gente vai ter um capítulo sobre isso e aí eu vou contar umas histórias que, meu Deus do céu, hoje daria para ser preso se eu fizesse as coisas que eu fazia na época. É muito louco. Que bom que evoluímos, né? Não, isso definitivamente. Na época o Brasil era campeão mundial de acidentes de trabalho. Nem imagino. E aí obra, né? É absurdo. Exatamente. A gente vê muito isso na indústria, né? Como na indústria a atenção é muito... A gente faz muito projeto para a indústria e quando tu vai olhar os projetos, eles são muito rigorosos. Vai fazer um buraco. Não, tu tem que ter isso, aquilo, aquele outro, porque a contenção, porque o tapume, porque o alerta, não sei o que lá. Chega uma hora que tu até fala, puta, mas quanta coisa. Mas aí tu vai olhar o quão para uma indústria é terrível um acidente de trabalho. Cara, você pode parar uma operação de uma indústria, né, caríssimo. Então, a indústria eu acho que é um critério massa e vem de baixo para cima. E aí, vocês têm, se tiver obra, galera, mesmo que seja menor, zele pela saúde de todo mundo, pela segurança de todo mundo. Não é tempo perdido, não é investimento posto fora, é fundamental. Assim, eu tenho como mote o seguinte, a gente tem 3 restrições na obra. Custo, qualidade e prazo. Isso a gente vai equilibrando. Agora, segurança não tem equilíbrio, ela tem que existir. Exato. Então, assim, dentro das restrições, a segurança não é negociável.
ela tem que estar 100%. E você pode perder um pouquinho de prazo, pode aumentar um pouquinho o custo, pode cair um pouquinho a qualidade, mas se você tiver problema com segurança, você esmerdeia a tua vida, né? Não é só a obra, mas nós engenheiros temos responsabilidade civil em cima disso. Não é uma brincadeira. Mas isso é um tema que a gente vai tratar de uma maneira bastante aprofundada. Vamos trazer uns caras feroz disso. Isso, vai ser e muito aí bom. a gente vai conversar sobre segurança como se deve. E eu acho que esse negócio do cimbramento é uma coisa muito interessante. Teve obras já nossas que aconteceu de... A gente fez um projeto, aí por levantamento de recursos financeiros do cliente, lançamento, estratégia comercial, enfim, coisas que não nos competiam. Ele retardou essa obra, sei lá, um ano e pouco. Quando ele foi alugar, o embasamento, alugar o sistema de formas, o embasamento era nervurado. E a fila do nervurado estava no talo. Ele me ligou e falou, cara, dancei, vamos mudar as lajes do embasamento, porque eu não tô conseguindo entrar na fila. E aí, então, às vezes, se muda esses sistemas, tem que ter bastante atenção nisso, essa ligação com o mercado, eu acho que é uma coisa bem bacana de se comentar também. E é volátil, né? Nós lá no projeto, a gente não sabe quando aquilo vai acontecer. Com certeza. Né? Então, acho que fica aí boas dicas. Quer colocar mais alguma coisa? Não, eu só quero reforçar a questão da comunicação, sabe? Então, assim, quem está no campo tem que fazer a leitura do projeto, tem que criticar o projeto, tem que mandar de volta para o projetista. Se o projetista não se mexer, chacoalha o projetista, porque é fundamental que o que está escrito seja entendido e seja executado direito. Exato. Então, eu acho que no final do dia é isso. A gente precisa saber ler projeto e a gente precisa saber entender que a gente não tem que estar assumindo responsabilidades que não são nossas. Então, o projetista, ele faz parte do jogo e a gente tem que conseguir ter uma comunicação de altíssima qualidade. E a gente nem entrou em elementos especiais, né? Às vezes a gente faz algumas obras de alto padrão que tu tem, sei lá, pilar tirante. Como é que tu desforma? Como é que tu tira as escoras do pilar tirante? Danou-se. Peraí, tu tem que esperar curar o de cima primeiro para te tirar o lá de baixo. E a lógica da retirada das escoras muda completamente. Aí tu vai olhar lá no projeto, tem as barras, mas elas não podem ser transpassadas, são barras inteiras, é um pilar tirante. Cara, tem sacadas. Às vezes são muito leves. Claro, vamos lá, né? Colegas projetistas. Não precisamos fazer um jogo com 7 erros. A gente não pode também, né? Quase que eu falo um nome feio, assim. Ferrar. Vamos falar ferrar. É com F também que eu ia falar, mas não vou falar. Com a engenharia de obra. Mas vamos dar alertas. Cara, quando a gente faz pilar tirando essas coisas, a gente coloca alerta, seta, fosforescente, estrelinha, atenção, cuidado, nananana, porque são metodologias que no projeto estão bem pensadas, mas podem passar reto em obra. Então, cuidado com elementos especiais, às vezes elementos em balanço, às vezes elementos mistos. Eu tenho uma estrutura metálica que chega numa estrutura em concreto. Esse insert está faceado, está dentro, cadê o chumbador? Às vezes não se entende o que é aquilo ali e se tem um conceito completamente errado. Pergunte para o projetista, como é que isso aqui funciona? Façam esse teste. Ligue pro entendi o projeto. Li o projeto, entendi o projeto. Liga pro projetista e fala assim, cara, pode nos explicar como é que esse bagulho funciona? Cara, vai te dar uma visão disso que vai agregar um monte profissionalmente. Então, se conversem, moçada. Obra conversa com projeto, projeto conversa com obra. E vamos se dar bem. Eu costumo fazer uma analogia, cara, com a medicina, né? Se tu vai num médico e o cara te prescreve uma banana, qualquer coisa errada, tu vai no outro, esse segundo nunca fala mal do primeiro. Eles se protegem. Só não, talvez, quem sabe. E o meio se ajuda. Eu não vejo muito isso na nossa área. Então vamos começar a se ajudar. Eu acho que até essa nossa iniciativa é uma questão de trazer as nossas vivências e ajudar a todos, né? Então, vamos dividir conhecimento, vamos criar grupos. Hoje tem mais isso, tem grupos de WhatsApp de várias áreas. Vamos se ajudar. Cara, tem empresa que é concorrente que me liga, conversa com os caras, troca figurinha, a gente tem que se ajudar. O mercado todo não é meu. A gente tem que fazer um mercado melhor. Com certeza. E acho que é uma coisa e, galera, se vocês tiverem dúvidas, perguntas e não sei o que, manda para cá. E a gente vai desenvolver soluções, fazer episódios em cima do que vocês estão demandando. E
E a gente não está se aprofundando por enquanto, mas na medida em que vocês tiverem essa necessidade, a gente pode ir mais fundo nos assuntos, né? Exato. Não, acho que a ideia é ficar superficial, mas completo. Nessa parte, a gente está falando de estruturas, a gente não veio com vedações, carregamento da estrutura e tudo mais. Vamos abordar isso nas vedações, no capítulo seguinte. Exatamente. Excelente, cara. Mais uma vez foi um prazer, muito obrigado. Obrigado. E até a próxima, galera. Valeu, galera. Falou.